Boa noite, 9 horas, em ponto, dia 25 de maio. Como é que vocês estão? Já, começando outra live. E hoje nós vamos conversar de um assunto, acho que interessante, bacana, né? Essa capacidade que a gente... Boa noite, Diana. Vamos conversar sobre aquele assunto, Diana. A gente colocar ou deixar colocarem, né, o mundo sobre os nossos ombros, sobre nossas costas. Boa noite, Zineide, como é que você está? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Refletir um pouco sobre o que a gente faz com a nossa própria vida, né? Se a gente for pensar e refletir um pouco, a gente vai ter uma certa noção de que uma grande parte dos problemas que a gente possui... Ô Rosimeire, tudo bem? Então a maioria dos problemas que a gente tem são problemas que nós mesmos, né, acabamos por arrumar em virtude do nosso comportamento, postura, do jeito que a gente age na nossa vida, com as pessoas, que vão gerar uma série de dificuldades de convívio, de relacionamento, de frustração, né, de incompreensão. Boa noite, Décio. Tudo bem, Décio Diniz, tudo bem contigo? Então a gente vai colocando na vida da gente, Maria Lúcia, a gente vai colocando nas nossas costas tantos problemas, tantas dificuldades, a gente vai se responsabilizando por situações que não são nossas. A gente acaba achando que a gente tem obrigação, muitas vezes, de assumir certas responsabilidades, sabe? De fazer o papel do super-homem, da Mulher Maravilha, e aí a coisa não funciona muito bem assim, né? Então nós vamos conversar dessas situações, como é que a gente faz isso. Dimas, tudo bem, Dimas? Senti tua falta ontem. Tá tudo bem contigo? Então, vocês já pararam para pensar aí a quantidade de problemas e dificuldades que a gente vai assumindo durante a vida, né? Porque a coisa acontece mais ou menos o seguinte, gente. Existe uma coisa que é... Boa noite, Ercília. Que a gente vai vivendo uma vida onde as pessoas vão fazer algumas coisas e a gente olha assim e fala: isso não está legal, deixa que eu faço, né? E isso é um problema sério, né? Então tudo bem, né? Deixa que eu faço. Então você começa a fazer, não deu certo, vai lá você e faz. A pessoa percebeu que cada vez que ela for fazer alguma coisa que não estiver legal, basta fazer um pouquinho torto que você vai lá, deixa que eu faço, deixa que eu resolvo, né? E nessa situação eu vou colocando nas minhas costas, mesmo que seja a princípio com boa intenção, eu vou colocando um monte de problemas e dificuldades que não são meus, né? Muito pelo contrário, né? São pessoas que vão jogando para mim. Boa noite, Antônio. Jogando para mim os problemas que ela tem, porque eu resolvo, né? Deixa comigo que eu resolvo. É o famoso costa larga, né? Eu resolvo tudo. E não é bem assim, né? Eu preciso entender, aprender, né, a deixar as coisas que são minhas comigo e as coisas que são dos outros com os outros. Eu não posso toda hora ficar tentando resolver o problema de todo mundo. E normalmente a gente percebe que tem muitas pessoas, até no próprio trabalho, na vida pessoal, que ela começa
a acampar, né, todos os problemas alheios nas suas próprias costas. Aí chega uma hora que ela começa a reclamar que ninguém dá valor, que ninguém entende, é só ela que resolve as coisas, só ela. Boa noite, Adriele, tudo bem? E você quando vê, e quando você vê, as pessoas estão jogando tudo nas suas costas, né? Boa noite, Agnes. É o pagamento no banco, sabe? É o outro que perdeu o emprego que você vai lá e arruma outro para ele. É o outro que você fazer alguma coisa que você vai e faz. É a consulta que você vai e faz. E você nessa história vai acumulando. Também tem uma questão do seguinte, né? Isso também tem muito a ver com a sua sentido de desvalorização. Como assim? Sim, senhora. Eu começo a me tornar útil para as pessoas porque internamente eu não me sinto, né, apto ou com o charme, né, com atrativos para as pessoas gostarem de mim ou quiserem ir próximo a elas. Então eu começo a me tornar indispensável para essas pessoas. Então é o cara que sempre resolve tudo, que arruma tudo. Então a minha insegurança vai me provocar o quê? Eu assumir o problema do outro. A outra coisa também que gera isso tudo é a minha própria intolerância de não compreender que cada um tem o seu tempo na vida. Cada um tem o seu tempo no espaço. E eu não quero, e eu acabo não respeitando o espaço do outro. Acontece muito isso dentro de casa, principalmente com a mãe, né? Que eu sempre falo isso, eu repito isso várias e várias vezes. Se você é mãe ou você é pai, se teu filho se predispor a fazer alguma coisa, deixa fazer. Fez errado, não é do jeito que você queria, de vez em você ficar falando, nossa, só faz coisa errada, deixa que eu faço. Se você fizer isso, ele nunca mais vai fazer nada. Porque cada vez que ele faz, você diz que está errado, vai lá e faz, ele nunca vai ter o que? A iniciativa de fazer. Para que eu vou fazer? Vai dizer que está errado, então não faço. Deixa ele fazer. Fez, não está do jeito que você quer, nem da forma que você quer, elogia. Elogia, estimula ele a fazer mais e outras vezes. E conforme você vai estimulando, você vai orientando a forma com que você quer que fique, né? Ou a forma que pode ser mais fácil, ou a forma que é mais interessante. Mas nunca, em forma alguma, dizer você está errado, você não sabe o que fazer, deixa que eu faço. Você vai fazer isso uma vez na vida e nunca mais, né? Nunca mais essa pessoa vai ter iniciativa de fazer nada na vida. Tudo que for fazer vai te procurar, tudo que for fazer vai querer que você faça. Por quê? Porque todas as vezes que tentou fazer, em vez de ouvir um elogio, um incentivo, ouviu, você não sabe fazer, deixa que eu resolvo. Você não tem condição de fazer, deixa que eu resolvo. A pessoa vai se sentindo o quê? Incapaz, né? E aí acaba se tornando um adulto que não sabe resolver absolutamente nada. Então toma muito cuidado na hora de reclamar de alguém, né? Que provavelmente uma boa parte dos problemas que essa pessoa te provoca foi causado pela forma com que você educou essa pessoa, como você lidou com essa pessoa. Então, se você quer evitar problemas, né, diminuir o peso nas suas costas, deixa a pessoa fazer o seu próprio caminho. Ah, mas está errado, eu não posso deixar ele fazer isso. Pode e deve. Deus faz isso com a gente o dia todo, né? Deus deu pra gente o livre-arbítrio. A gente faz um monte de besteiras na vida, né? A gente faz um monte de besteiras na vida. Depois que fez, Deus vai agir aonde? Na tua consciência. Olha o que você fez, né? Vai lá e corrige, não tá certo. Mas Deus, ele te alerta, isso não tá legal. Mas se você for fazer, você faz. E conforme os seus erros, ele vai, através da tua consciência, né, te orientando a você corrigir isso. Mas Deus nunca tira da gente a oportunidade de fazer, seja lá o que for, mesmo que seja uma grande besteira na vida, né? Você tem que dar a oportunidade da pessoa fazer algo e aprender com as suas escolhas, sejam certas ou sejam erradas. Ninguém na vida acerta sempre, como ninguém na vida acerta sempre. Existe um equilíbrio, né? Eu vou aprendendo a ter equilíbrio, a corrigir as coisas,
né? Conforme eu vou aprendendo. Eu vou deixando, a vida vai me ensinando, né, a como agir, a como fazer. Então, muitas vezes hoje a gente está vivendo um momento de dor e sofrimento, porque em determinado momento a gente assumiu pra gente aquela dor e sofrimento, porque ser o coitadinho, o sofredor é bacana. Ele vai aprender com seus próprios erros, errando ou não. Exatamente, como todos nós aprendemos na vida. Quando me tiram o direito de errar, de tentar, né, de compreender um caminho, me tiram o direito de eu acertar lá na frente. Né? Você tira das minhas mãos o quê? O controle da minha própria vida. Aí a minha vida fica na mão de quem? Na sua mão, né? Na mão dos outros. E aí quando você menos espera, você está precisando do outro fazer tudo. Então a gente precisa mudar algumas coisas. Viu que está errado, viu que não vai dar certo? Pô, mas vai dar errado. A única coisa que você pode fazer é orientar. Você tem certeza que você está fazendo? É por aí mesmo o caminho? Se a pessoa falar e eu vou fazer, você orientou. Mas a atitude é dela, né? Se ela tiver, boa noite Edinho, se ela tiver um pouco, né, um pouco mais de maturidade, ela vai parar e vai perguntar, pera, me explica melhor, como é que isso funciona? Agora, se ela não tiver maturidade, ela vai fazer besteira e vai continuar fazendo besteira a vida toda, né? Mas mesmo assim, gente, é o direito de cada um de ser como é que é, né? O problema é que a gente pensa assim, mas eu tenho que fazer isso para aquela pessoa, porque senão como é que ela vai fazer quando eu faltar? Quando você desencarnar, quando você falecer e você morrer, ela vai ter que aprender a se virar. Infelizmente parece uma coisa dura, mas não é assim que funciona a vida. Então eu preciso ensinar aquela pessoa, e eu mesmo preciso aprender com as minhas dores, com os meus sofrimentos, com as minhas amarguras, né? Aprender a ser independente, né? Boa noite, Edinho. Aconteça o que acontecer, de que forma acontecer, eu vou conseguir resolver, né? Nesse aprender a resolver, eu posso resolver sozinho, ou posso aprender a pedir opinião, pedir orientação, né? Mas são coisas que a gente vai aprendendo com o decorrer do tempo e com a maturidade que a vida vai nos dando. A gente não pode achar que a gente vai resolver tudo do jeito, né, que a gente bem entende. Então, por que eu estou falando isso daqui agora para vocês? Daqui a alguns dias, né, uma semana ou mais, não sei bem, nós vamos começar a retornar a nossa vida aí, né, não tão normal, mas vamos retornar às atividades. E nesse período que a gente ficou em quarentena aqui, fechado, a gente acabou criando alguns hábitos, alguns costumes que vão ser difíceis de lidar com o retorno atual das atividades, né? Boa noite, Nete, tudo bem? Tipo, cumprir horário para levantar, fazer atividades de casa, as dependências que nós criamos, o medo de sair para a rua, um monte de probleminhas que vão acontecer. E já tem outros problemas que foram potencializados, né? Por quê? Porque você deixou de fazer um monte de coisa, achando que não ia dar certo, que outra pessoa vai fazer, e acabou não aprendendo. E outra coisa é a seguinte, né? Muitos negócios, muitos comerciantes, empresários, eles faliram, né? Com 2 meses faliram. Eu fiz uma observação, conversando sobre isso, que é o seguinte, a diferença, e isso tem a ver com a nossa vida, né, nosso dia a dia. Quando eu monto um negócio, eu estabeleço um empreendimento, aonde eu não tenho capital para passar um período, vamos dizer assim, de vacas magras. Lembra da história de José do Egito, né? 7 anos vacas magras, 7 anos vacas gordas, que, né, do sonho. Então ele fala pro faraó, olha, durante 7 anos, né, o Egito vai ter uma grande safra, uma grande colheita. Então é época não de gastar, mas é época de você guardar, economizar, né? Fazer ali deixa eu ver o que você disse aqui. Eu oriento os meus, mas quem decide são eles, né? É por aí mesmo, Dimas. Então, nessa profecia, então ele fala, durante 7 anos o Egito vai ter uma grande colheita, mas em vez de gastar, o que a gente vai fazer? A gente vai guardar, porque vão ter 7 anos de vacas magras, ou seja, aonde não vai ter colheita nem nada. Nesses 7 anos, o que o Egito fez? Através da orientação de José. Fizeram grandes silos, guardaram
muitos grãos. Na época da seca, na época da falta, o Egito, o que ele fez? Ele começou a ser um grande comerciante de grãos. Então todo mundo ia no Egito para comprar os grãos que durante 7 anos eles tinham guardado, economizado para 7 anos de vacas magras. Então o comerciante, a gente mesmo na nossa vida, a gente vai ter que aprender isso, né? O que? Eu tenho que me preparar, porque quem estava vivendo de uma forma assim, vivendo só o hoje, esquecendo do que vai vir amanhã, de algumas coisas de amanhã. Então eu tenho que aprender a ser uma pessoa aonde eu tenho que aprender a economizar para momentos difíceis. Muitas pessoas hoje estão vivendo um momento difícil porque desaprendeu a quê? A guardar, a economizar. E guardar e economizar não é ser muquirana na mão de vaca, né? Ou não é investir, muito pelo contrário. É tirar um pouco daquilo que você ganhou prevendo momentos difíceis. Eu ensinar o meu filho, eu ensinar minha filha, ou ensinar os meus, que é da necessidade de se preparar para momentos difíceis, evita na hora da situação como essa, em 2 meses o meu negócio fechar. Se eu aprender a guardar, a fazer previsão de eventualidades, o que vai acontecer? Eu consigo manter a minha empresa até mesmo fechada por 3, 4, 5 meses e voltar e continuar trabalhando. Inclusive investir em novas potencialidades, né, novas capacidades. O que eu vejo hoje, né, e eu falo isso para vocês que são pais e mães, é que quando a gente vai fazer uma atividade com o pessoal de colégio, de escola, eles não têm a mínima noção, nem medo de fazer uma redação escolar. Eles não, para aquilo poupa tempo, para se alistar, o cara de 1,90 m de altura vai com uma mãe de 1,5 m, porque o garoto não sabe fazer uma documentação. É a mãe que faz. Não sabe tirar uma carteira de trabalho, é a mãe ou o pai que faz. Não sabe fazer procurar um emprego, vai junto com o pai, porque ele não sabe. Ou seja, está sempre o pai e a mãe, né? Levando aquele bebezão enorme, gigantesco para tudo quanto é lado. Não deixa caminhar, não deixa crescer, né? E aí o que acontece? Quando entra no emprego, acha que todo mundo lá é o papai e a mamãe dele, que vai resolver os problemas dele. E não vai. Tirar as pessoas das suas costas é dar o direito delas de conseguir o caminho e o seu direito de ser livre, de viver a tua vida, né? De viver a tua vida. A gente não pode se apegar tanto aos problemas alheios para esquecer os próprios. Porque quando você fica se preocupando muito com o problema do outro, é porque você está fugindo do teu. Vocês já pararam para pensar nisso que eu estou falando hoje, né? É um tom meio diferente, mas sabe, são essas reflexões que a gente tem que começar a fazer em determinados momentos. Por que eu sofro tanto? Por que minha vida é tão difícil? Por que as coisas são tão complicadas? Por que todo mundo vem em cima de mim e na hora que eu preciso ninguém tá perto? Opa, peraí, como é que é isso? Eu ajudo você, e na hora que eu preciso de ajuda não tem? Você tem que chamar, você tem que falar para as pessoas, olha, vamos dividir, eu te ajudo, mas eu também preciso de ajuda, né? Ah, mas eu não gosto de pedir ajuda, então sofre. Então sofre. Não pedir ajuda é sofrimento. Eu tenho que aprender a pedir ajuda para as pessoas. Eu tenho que ter humildade suficiente de falar, olha, sozinho não dá. Eu posso te ajudar, mas eu preciso também de ajuda. Eu preciso de alguém que me auxilie nesse momento. Sabe? A gente precisa aprender a dividir as responsabilidades, dividir os problemas, senão as coisas ficam muito complicadas para a gente. Então aprender a dividir, aprender a compartilhar, deixar a pessoa seguir o teu próprio caminho, deixar a pessoa errar no momento que tem que errar, isso faz parte da educação, do desenvolvimento das pessoas. A gente precisa aprender a observar a natureza, gente. O problema do homem é que ele não observa a própria natureza. Em nenhum local, né, nenhum ser da natureza, ele cria tanta dependência de pai e mãe como o ser humano. E mais ainda o latino, né? Principalmente filho de português, filho de italiano, filho de judeu, que tem uma dependência familiar terrível. Os europeus, os americanos, eles já são eles conseguem lidar mais com a própria vida do que a gente, principalmente aqui no Brasil. Nós somos muito dependentes dos outros, a gente não se vira.
né? Posso até me virar, mas esse me virar é sempre, sabe, dependendo de alguém. Não é algo meu, né? É algo sempre esperando de alguém. Alguém que vai me ajudar, alguém que vai me dar um auxílio, alguém que vai me proteger. Não funciona assim. Eu tenho que, sabe, eu tenho que encontrar o meu caminho. Eu tenho que aprender a lidar com as minhas dificuldades. Eu tenho que aprender a resolver as minhas dificuldades, os meus problemas, para que eu encontre, né, qual é a minha verdadeira estrada, qual é o meu verdadeiro objetivo nessa vida. Senão fica muito, mas muito difícil a gente resolver. E isso vai provocando na gente o quê? Um monte de reações e situações extremamente dolorosas para a gente, né? A gente acaba se sentindo não valorizado, a gente acaba se sentindo desprestigiado, a gente começa a achar que as pessoas não nos amam, não nos querem. Por quê? Né? Porque você está sempre resolvendo o problema dos outros e esquecendo o seu próprio, né? A gente precisa praticar o desapego, gente, né? Eu preciso desapegar, inclusive, das coisas que eu tenho, né? Lembra aquela questão onde quando o jovem rico chega para Jesus e fala: o que eu posso fazer para te seguir, né? E ele fala: larga tudo que tens e me segue. Quando ele fala larga tudo que tens e me segue, não é só questão material, largar o dinheiro, largar o status. Não, é largar as suas ideias, largar a sua visão de vida para abraçar uma outra forma de viver. Essa visão cristã, essa visão crística. Só que a gente não quer abrir mão das coisas, né? A gente se apega tanto a certas coisas que quando a gente morre grudado naquilo, né? Inclusive morre e fica ali perto ali daquilo que é nosso, né? Ficar assombrando aquilo para não abrir mão. Qual é a vantagem que isso tem? Então, o que é interessante nesse momento que nós estamos vivendo e que daqui a pouco a gente vai poder voltar novamente às atividades, assim pelo menos é assim que eu acredito, né? Eu preciso aprender a deixar as pessoas caminharem o seu próprio caminho e eu caminhar o meu próprio caminho, sabe? Fazer ali um inventário pessoal e ver qual o problema que é meu e qual o problema que é do outro. O que é meu eu resolvo, o que é do outro o outro resolve, né? O que eu posso fazer para te ajudar nesse momento? Se você está precisando, eu vou te ajudar, vou te auxiliar, mas você que vai resolver, né? Você que vai dar um jeito na tua vida. Porque senão, gente, as coisas ficam muito complicadas, né? Eu não posso... o pior de tudo, né? Quando eu não crio um homem, uma mulher independente, quando ela se casa, quando ela vai ver outra pessoa, ela não vê um marido nem uma esposa. Ela vê um pai ou uma mãe que vai resolver o problema dela. Então ela tem uma relação que não é relação de homem e mulher, de casal. É uma relação de dependência. Ah, isso é meu marido que vai fazer. Isso é minha esposa que vai fazer, né? Aí fica aquele negócio, ô pai, ô mãe, né? Nem se trata nem pelo nome, é pai ou mãe. Isso não é uma relação saudável, né? A gente tem que ter para ter uma relação saudável, mesmo casados, a gente tem que saber qual é o nosso papel naquilo ali, sabe? É definir exatamente qual é o nosso papel. Tem uma série na Warner chamada The Middle, não sei se vocês assistiram, que é a história de uma família americana lá, muito atrapalhada, e hoje passou um capítulo, uma coisa bem interessante. A mãe reclamando que os filhos não a obedeciam, mas só obedeciam ao pai, né? E aí, aí ela foi discutir com o marido: olha, eles só obedecem você, por que eles não me obedecem, né? E ele falou: olha, porque você fez isso, né? Aí ela começou a lembrar: quando eles pediam alguma coisa, fala com o teu pai. Ó, se teu pai chegar, ele vai brigar com você. Olha, se teu pai chegar, ele vai descobrir o que aconteceu. Então ela colocava o pai como se fosse a imagem do medo, e não ela como alguém que tivesse autoridade. Então ela tirou toda a autoridade dela e jogou nas costas do marido. Então os filhos tinham mais respeito pelo pai, porque ela mesmo tirou, né, a responsabilidade dela e jogou nas costas do pai, né? Então eu não posso fazer isso. Por que eu não posso, mãe? Porque eu não quero. Por que eu não vou fazer, mãe? Porque eu não quero. Assume, eu não quero. Você não vai. Assume teu papel de mãe, assume teu papel de pai. Não fica jogando nas costas da mãe e teu pai. A hora que teu pai vir, ele vai ver você vai ver o que vai acontecer. Na hora que seu tio chegar, você vai ver o que vai acontecer. Você está tirando de você
uma responsabilidade jogando para o outro. Aí depois, esse teu filho ou essa pessoa deixa de te respeitar, não te vê mais como uma pessoa que tem uma ascensão, né, de autoridade, de respeito por você, você vai reclamar do quê? Foi você que tirou isso, você deu para outra pessoa. E é isso que a gente faz para as pessoas cada vez que a gente tira delas o direito de resolver. Deixa que eu faço. Não, não vou fazer porque minha mãe faz. Eu não vou fazer porque meu irmão faz. Eu não vou fazer porque fulano faz. Eu não vou... E aí quando você vê, ninguém faz, né? E isso é muito importante que eu estou falando aqui para a gente rever as novas formas que a gente vai ter que desenvolver nesse próximo período. Vamos ter que aprender a lidar. Olha, veja bem, o que a gente está contando, se a gente contasse, se a gente pudesse voltar em janeiro desse ano, e alguém falasse pra gente o seguinte: olha, vai vir um vírus e o mundo todo vai ficar preso em casa. Todo mundo vai ficar preso em casa com medo do vírus. E esse vírus vai fazer uma maluquice no mundo todo. O comércio vai fechar, os Estados Unidos vai fechar, Rússia vai fechar, Japão vai fechar, China vai fechar. Vocês vão me chamar de quê? De louco, não é isso? Isso é impossível, isso nunca vai acontecer. Isso é improvável. Não é isso que vocês diriam pra mim? E hoje? Era maluquice falar isso? Não, aconteceu. Então não existe nada improvável de acontecer no mundo. Nada. Né? Pode ser que não tenha acontecido ainda, mas não que não venha acontecer. Tanto de bom quanto de mal. Né? Então por que eu estou dizendo isso? Que a gente vai ter que começar a mudar comportamentos e atitudes. Né? Eu tenho que aprender a fazer pé de meia, guardar dinheiro, né? Me preparar para épocas difíceis, me preparar para esse momento sem emprego, me preparar para os momentos que possa vir a acontecer novamente. Eu tenho que me manter por mais 1 ou 2, 3 meses aí, em virtude de algum outro problema. Então essa é uma mudança. Outra, gente, eu tenho que aprender tecnologia. Tem muita gente hoje que não está sentindo tanto problema, questões financeiras. Por quê? Porque investiu em conhecimento, informação, está fazendo home office. Né? Não é, o que a gente faz ainda não é um home office na acepção da palavra, mas está bem mais perto. Então muitas empresas que não acreditavam em home office, muitas empresas que achavam isso desnecessário, olha a situação que elas estão. Empresas que não investiam em delivery, empresas que não investiam em entrega, olha o que está acontecendo. Hoje quem tem delivery, faz entrega pela internet, vende pela internet, faz trabalhos online, faz trabalhos home office, elas estão bem, né? Elas estão com uma demanda muito grande. Agora, quem não investiu nisso, está roubado. Da mesma forma, quem não gosta de investir em tecnologia, quem não gosta de investir em fórmulas diferenciadas, está passando dificuldade. Então eu preciso mudar a minha forma de lidar com as dificuldades, com os problemas. Para quê? Para que eu tenha uma vida mais tranquila, mais bacana, a partir aí da próxima semana, dos próximos 15 dias, 20 dias, né? Então, o que eu queria colocar para vocês é o seguinte, gente. Existe um personagem mitológico chamado Atlas, né? Atlas não é só aquele livro que tem os mapas. Não. Atlas era um deus mitológico que sustentava o mundo nas costas, né? Então tem a imagem do homem segurando o mundo. A gente tem que deixar de ficar levando nas costas aquilo que não lhe pertence. Você tem que olhar na sua mala, na sua bagagem e fazer uma seleção do que é seu e do que não é seu, do que é importante e do que não é mais importante, do que é bom preservar e do que é bom você abrir mão. Sabe, eu preciso nos próximos dias aí fazer uma seleção do que é bom e do que é ruim na minha vida. Para quê? Para que eu possa de fato e de verdade criar uma perspectiva de vida muito melhor que eu estou vivendo hoje. Senão, vai ser muito complicado, muito difícil a gente sair dessa situação. Sofrimento e dor, angústia e tudo isso, ela está muito ligado à minha dificuldade de abrir mão de um ponto de vista, abrir mão de uma atitude, de um comportamento. Então o que me provoca dor, o que me provoca sofrimento, que me provoca problemas, é eu não querer abrir mão das coisas. É eu não estar preparado para algo novo. No momento que eu começo a entender que eu posso fazer algo diferenciado, que eu me preparo para as dificuldades, para os problemas, a minha vida é melhor. E você que é pai, você que é mãe, você que
que tem essa responsabilidade, né, você tem que aprender a fazer com que essas pessoas que convivem, dependem de você, dependam o menos possível. Porque senão, gente, como é que vai ficar a situação dessas pessoas e a tua? Né? Então a gente vê hoje situações assim lamentáveis. Por quê? Porque a gente não permitiu, por causa do excesso de medo. O mundo está violento. Boa noite, dona Jaci. O mundo está violento, o mundo não sei o quê. O mundo sempre foi violento, gente. O mundo sempre foi agressivo, o mundo sempre foi o que foi. Né? Agora eu preciso ensinar aqueles que estão comigo a lidar com esse mundo que eles estão aí. Né? Eu não vou estar 24 horas do dia com eles, eu não vou estar eternamente com eles, e eles precisam estar preparados para isso. Então, sabe, é compartilhar a responsabilidade. É não jogar as coisas nas costas dos outros. É não esperar que outros façam aquilo que você tem que fazer. É não deixar para tarde o que você pode fazer de manhã. Né? É tudo isso que a gente precisa começar a refletir profundamente. Né? E para tudo na vida existe ação e reação. Né? Existe causa e consequência. Se está tendo uma consequência, é porque algo levou aquilo. Então, em vez de você... boa noite, Rosa, tudo bom? Em vez de você ficar se martirizando, sofrendo, sabe? Faça um inventário pessoal, dá uma olhada aí em como você está agindo, de que forma você está agindo, para poder minimizar isso na tua própria vida. O que o Dimas disse aqui? Parar de mimar e deixar seguir o seu caminho para ele achar a sua verdadeira identidade. Com certeza, o Dimas, né? Nós temos hoje uma sociedade assim, com pessoas extremamente incapazes de cuidar da sua própria existência, né? Da sua própria vida. Estão sempre precisando de alguém para ajudar, para auxiliar. E aí fica muito difícil, muito complicado, né? E a gente não pode fazer isso. A gente precisa criar pessoas preparadas para resolver problemas, preparadas para solucionar as dificuldades, né? Se a gente começar a mudar esse tipo de postura, de atitude, sabe? Isso não é um ato egoísta, muito pelo contrário. Isso é um ato de altruísmo, né? Permitir ao outro que ele chegue à sua plenitude. E a gente só chega à nossa plenitude, boa noite, dona Antônia, quando a gente permite que o outro cresça, que o outro aprenda, que o outro desabroche, que o outro se torne pleno naquilo que ele veio fazer aqui, né? Na sua existência, nas suas atividades como ser humano. Se a gente não faz isso, a gente está atrapalhando o crescimento do outro e atrapalhando o nosso próprio crescimento. Então, desapegar, abrir mão dessas coisas, ter uma relação mais saudável, mais tranquila com as pessoas, vai ajudar e vai ajudar muito. Alguma pergunta, alguma colocação? Né? Hoje aqui eu tô meio que sendo cruel, né? Mas tudo que eu tô falando pra vocês, eu uso pra mim também. Sabe? Quando a gente fala com alguma pessoa, quando a gente diz algumas coisas, a gente tem que usar aquilo que a gente fala pra gente também, né? A gente não pode ser uma coisa que eu falo só pro outro, eu tenho que falar pra mim. Ô Jaqueline, tudo bem? E eu tenho que usar aquilo que eu falo, eu tenho que usar as coisas que eu penso, que eu reflito, ao meu favor, né? A minha existência. Senão as coisas ficam muito sem sentido, a vida fica muito vazia, né? Então a gente tem que vivenciar tudo isso. E a gente estava falando sobre isso agora há pouco, a Rosa que está aqui, que faz parte do mesmo grupo de oração. Falei, Serginho, estou sempre orando por você, tá? A gente estava refletindo bem sobre essa situação aí, né? E a gente precisa se abrir, preparar, né? Para que as coisas aconteçam, né? Senão, gente, fica muito difícil, né? E o mundo daqui para frente não vai ser um mundo de paraíso, um mundo de coisas, né? Vai ser um mundo que a gente vai ter que precisar de gente forte, né? Como eu estava dizendo para vocês aqui sobre as consequências da pandemia, na China foi feita uma pesquisa, 50% de todo o corpo médico que trabalhou na pandemia na China está com depressão. 50%.
Esses médicos vão precisar de médicos, né? Psicólogos, psiquiatras, para tratar da depressão deles. Agora você imagina a quantidade de profissionais aqui no Brasil que já estão passando por isso. Então, gente, e a gente mesmo já está passando por isso. Então você imagina, eu já tenho o meu problema, as minhas situações, aí eu vou pegar de todo mundo, traz aqui que eu seguro. Pode caminhar que eu levo tudo nas costas. Não! Vamos dividir. Tem 10 malas, são em 10, cada um leva a tua. E a gente vai revezando aqui, vai ajudando um ao outro, para que a gente chegue no final, né, cada um com as suas atividades, com aquilo que tem que fazer. Mas temos que levar, muitas vezes a gente tem que dar um choque de realidade nas pessoas. Eu vejo essa pandemia assim, de certa forma, para quem tiver um pouco de visão, como um choque de realidade. Deixar de brincar de viver, né? Deixar de brincar que está aqui na Terra. E realmente começar a partir de agora viver, mas viver de verdade. Se autoconhecendo, se perdoando, assumindo o seu papel na vida, assumindo o seu papel no mundo, assumindo as responsabilidades. Se quebrar, reconstrói, se cair, levanta, né? Se tiver dificuldade, aprende a pedir, porque vai ter sempre alguém para te ajudar, né? Agora, eu não posso ajudar quem não pede. Eu estou aqui, se você pedir ajuda, eu te ajudo. Agora, se você não pedir, o que eu faço? Né? Boa noite, Francisco, tudo bem? Né? Então eu preciso aprender a sair dessa dependência da minha vida dos outros, né? A minha felicidade depende de outro. A minha alegria depende do outro. A minha tristeza foi por causa de alguém. As minhas dificuldades foram outras pessoas que causaram. Sempre o outro, nunca sou eu. Eu nunca assumo nada da minha vida. Porque tem sempre alguém assumindo alguma coisa, né? E aí quando aparece alguém que não assume, pô, ele é chato. Não. Tem que entender que a pessoa que assume a sua própria vida, ela não permite que as pessoas invadam o seu espaço, né? Sabe, tem uma figura a gente tem uma figura na PNL que é uma figura do território, né? Todos nós temos um território. E o meu território, você só pode entrar nele se eu permitir. As minhas fronteiras do meu território só entram nelas quem eu permito. Agora, quando eu deixo invadir o meu espaço, o meu território, daqui a pouco eu não tenho mais espaço, né? Todo mundo tomou conta. Aí tem aquele que cuida da roupa que eu vou vestir, tem aquele que cuida da pessoa com quem eu vou me relacionar, tem aquele que cuida do emprego que eu vou trabalhar, aquele que vai escolher a faculdade que eu vou fazer, aquele que vai escolher a viagem que eu vou fazer. Todo mundo escolhe todo mundo. E quando eu vejo, eu não faço nada. Porque todo mundo ali se apropriou do meu território e o território já não é mais meu, é de todo mundo. E eu fico, tudo bem. Não dá, né? Então, gente, vamos aprender a ser mais responsáveis com a nossa própria vida. Isso vai fazer um bem tão grande para vocês, para nós, você não tem ideia. Na hora que eu falo, inclusive, gente, eu até ia falar isso ontem, mas acabei esquecendo. Existe uma grande diferença entre desabafo, né? Entre desabafar, falar o que você está sentindo, e transformar aquilo em reclamação constante, e virar um hábito de reclamar, né? Desabafo é quando eu passo um momento difícil, uma situação difícil, né? E eu chamo um amigo ou alguém e falo, olha, eu passei uma situação muito complicada, muito difícil, não sei o que fazer. Falo, ela me ouve, me auxilia, desabafei. Agora, se todo santo dia eu repito a mesma história, todo santo dia eu conto para todo mundo a mesma história, isso não é desabafo. Isso já é uma obsessão daquele assunto, né? E já, sabe, isso já não é. E eu preciso ser cortado. Muitas vezes você tem que falar para a pessoa, olha, vamos parar, você não está desabafando mais, né? Toda hora que a gente vai conversar, você sempre fala o mesmo assunto, você está, né, vivendo sempre nesse ponto. Um bom amigo fala, para, não é por aí, vamos mudar o disco, né? Porque todo dia você está reclamando da mesma pessoa. É aquela pessoa que, por exemplo, o meu marido, a minha esposa, o meu filho não presta, o meu filho só me dá trabalho. Todo santo dia você fala a mesma coisa. Aí na hora que pergunta para você, o que você está fazendo para que ele não te dê mais trabalho?
O que você está fazendo para que ele seja uma pessoa melhor para você? Aí você vem e começa a reclamar de novo, sinal que você não está fazendo nada. Né? Você está usando a reclamação para justificar a sua falta de ação, a sua falta de atitude. Então, gente, vamos mudar um pouquinho, entender o que é desabafo e o que é desculpa para não fazer alguma coisa. Né? Então, desabafo, não estou bem, não estou legal, quero conversar com você. Vamos conversar? Legal, vamos conversar. Bacana. Agora, se você vier conversar comigo todo santo dia, toda santa hora, e falar sempre a mesma coisa, sempre na mesma pessoa, já não é mais desabafo. Né? Aí a gente vai ter que ver que é um outro tipo de dificuldade que você está vivenciando. Né? Então a gente precisa se conhecer, prestar atenção. E amigo, não é o cara que passa a mão na tua cabeça, é o chato. Né? Aquele cara chato que enfia o dedo na tua cara e fala, vamos parar com isso aí, vamos mudar as coisas que não é por aí. Né? Eu sei que você sabe fazer, vamos resolver. Mas ele não faz por você. Quem faz é você. Né? Então a gente tem que começar a ter uma atitude diferenciada. Né? E a gente vai precisar muito disso nos próximos meses, nos próximos anos, não sei por quanto tempo. Né? A gente vai precisar disso. Já precisava antes, vai precisar de muito mais lá na frente. Né? Cada um cuidando do seu quadrado, mas todo mundo ajudando o quadrado do outro. Você lembra quando eu falei? Estamos todos no mesmo oceano, no mesmo mar, mas não estamos no mesmo barco. Cada um está no seu barco, mas eu posso te ajudar, a você e a outros, a chegarmos no mesmo porto. Agora, eu não posso largar o meu barco à deriva para salvar o seu barco. Não, né? Estamos na mesma tempestade, mas cada um no seu barco, cada um boa noite, Mércia, cada um no seu espaço ali. Mas a gente pode ajudar o outro, né? Auxiliando, ajudando, orientando, pode, né? Mas não pegando pra gente a responsabilidade da vida do outro nas nossas costas. Não pegando os problemas, as dificuldades dos outros e jogando nas nossas costas. E não falando assim, deixa que eu resolvo. Ah, você não vai resolver? Não, resolve você, o problema é teu, vai lá e resolve. Mas eu sei como fazer. Por que você não sabe fazer? Ah, eu não sei fazer tal coisa. Pergunta. Né? Pergunta pra pessoa. É igual você nunca pegou um ônibus na vida. Se você sabe ler e escrever, não tem problema nenhuma. Pega a marca, vou pegar o ônibus tal, horário tal, vai lá, viu o ponto, viu onde você vai pegar. Agora, se você tiver um problema e não sabe ler, aí é uma outra coisa. Olha, eu não sei, mas justifica, fala, olha, eu não sei ler, não sei escrever, você pode me orientar na hora que chegar o ônibus? Então, assumir também a minha incapacidade de resolver uma situação por não ter a informação correta, não ter o conhecimento correto, não é demérito nenhum. Muito pelo contrário, admitir isso é muito bom. Vai ter sempre alguém que vai te ajudar. Olha, não estou conseguindo. Dá para me ajudar? Dá. Lá na EC, nós temos um trabalho que a gente chama de Filhos de Meimei. Então, todos os meses nós auxiliamos famílias carentes que são cadastradas lá. Só que para você pegar essa cesta básica, você tem algumas obrigações. Então você tem que, pelo menos uma vez por mês, lá participar das atividades da Casa do Evangelho, que é feito lá, das orientações que são dadas para as famílias. Você tem que participar daquilo. Se você não participar, você não vai ser agraciado com a cesta. Então você tem que fazer isso. Tinha muita gente que ia lá reclamando, né? Porque não é espírita, não tem obrigação. E aí eu estava conversando com a Ana, ela falou que uma mãe chegou e falou, olha, tô com muitas saudades aqui, apesar de ser católico, evangélico, não sei, tô com muita saudade das reuniões, porque cada vez que eu vinha pra cá, eu tenho um marido que bebe, e ele falou essa semana, né? Porque pelo fato de eu não estar vindo aqui participar das reuniões, eu estava muito nervosa, muito brava. Ele falou, você tem que voltar logo para participar das reuniões lá para se acalmar. Né? E é bem isso, né? Então todo o trabalho, ele gera alguma coisa de positiva. Então muitas vezes alguma orientação que a gente recebe, mesmo não sendo o que a gente queria, né? Ela acaba nos ajudando. E veio do marido dela que é alcoólatra. Né? Então, e a gente não pode dar as coisas só simplesmente por dar. Né? Você tem que ter uma contrapartida. Eu vou te dar, mas faz isso
participa disso, participa daquilo. Não é simplesmente dar alguma coisa, entendeu? Quando eu dou alguma coisa, só por dar, eu estou querendo me livrar de você, né? Então eu não estou te ajudando, eu estou me livrando de você. Agora, quando eu quero te ajudar, eu peço uma contrapartida. Estuda, participa de uma atividade aqui, vem assistir o evangelho, né? Traz seu filho aqui para participar da evangelização, para ver como é que ele está. Né? Nós vamos na sua casa verificar se você está com algum problema, outra dificuldade, fazer a visita na casa. É contrapartida. Dá alguma coisa para o seu filho para ele fazer o que é obrigação dele, a gente vai criando pessoas que eles não fazem porque querem, eles fazem porque aquilo vão ganhar alguma coisa. Né? E a vida é bem assim. Né? Ó, se eu fizer isso para você, você vai me dar o que em troca? Eu tenho que entender que quando eu ajudo alguém, o que eu vou ter em troca, né, é a alegria do bem feito, é a alegria da caridade feita, é a alegria de ver alguém feliz. Que tem outros valores que não são só os materiais, que eu posso trabalhar com as pessoas. Né? Então, o que eu queria passar para vocês hoje, eu espero que vocês tenham compreendido, talvez tenha falado um pouquinho mais duro, né? Mas é trazer para vocês justamente essa consciência da responsabilidade que eu preciso ter comigo mesmo, né? Para eu ajudar a minha família, para eu ajudar os outros, eu tenho que estar feliz comigo, eu tenho que estar me amando, eu tenho que estar alegre comigo, eu tenho que estar pleno comigo, senão eu não ajudo ninguém. Sabe, eu preciso estar bem comigo. E tá bem comigo, eu tenho que aprender o seguinte, a saber o que é meu e o que é do outro. Né? Eu não tenho que me apropriar nem da felicidade, muito menos da dor do outro. Né? Cada um com o seu fardo, cada um com sua dificuldade. A mim cabe auxiliar, ser caridoso, bondoso, ajudar quando sou solicitado, oferecer quando percebo que alguém precisa. Se vai aceitar ou não, é uma outra história. Mas oferecer ajuda, oferecer auxílio. Daí para frente é com a pessoa. Né? Então é isso que eu queria passar para vocês. Agradecer novamente a atenção de vocês. Como eu disse, divulguem o canal, divulguem os vídeos. É bem por isso mesmo, né, Rosa? Né? Consola, educa, né? E chama a gente a nossa responsabilidade na vida. Isso é muito importante. Então eu peço que vocês divulguem na sua página esses vídeos. Entre lá no YouTube, curta o canal, né? Se inscreva no canal para ajudar a gente a divulgar. Né? E a ideia, como eu falei, é que a gente realmente faça um trabalho daqui para frente, na próxima semana, né? Já um trabalho preventivo para a volta das atividades, para que a gente possa auxiliar. Veja bem, né? Eu estou já alguma semana falando disso. Por quê? Porque se alguém falar assim, olha, eu precisei de ajuda, eu precisei, não tenho, ele está oferecendo, né? Ele está oferecendo para fazer atividades. A mão está estendida. Eu espero que vocês aceitem essa mão estendida para que a gente possa se ajudar, né? Essa conversa tão esclarecedora, né? Então é essa mão que está sendo estendida para que a gente possa ajudar. E ele está se colocando à disposição, não porque a gente é um santinho bonzinho, não. Porque a gente sabe que quando a gente ajuda as pessoas, a gente se ajuda. Quando eu faço bem para vocês, eu estou fazendo bem para mim. Quando eu procuro ser útil aos outros, eu sou útil na minha vida. E é isso que vai fazer a nossa vida melhor. Então divulgue o canal, divulgue o vídeo, né? E com esse pensamento amoroso, né? Agradecer sempre a espiritualidade, a Deus do seu coração e da sua compreensão. Sem problema, Edson. A gente vai estar aqui amanhã. O pessoal que estiver aqui, não se esqueça de lembrar, porque a gente vai estar vibrando aí por você. A Rosa amanhã vai lembrar também depois nas nossas preces lá, por você, Edinho, também, da gente fazer a nossa oração. Vai correr tudo bem e na quarta-feira você vai estar com a gente novamente, pelo menos ouvindo, né? E amanhã é o dia do curso da EC, né? E a gente vai estar com outra atividade amanhã. Deixa eu até ver o tema de amanhã para a gente conversar. Para vocês se prepararem. Nós vamos falar de sexualidade, espiritismo e sexualidade.
né? Assunto polêmico, mas muito interessante, muito bacana de conversar. Então amanhã eu vou falar sobre espiritismo e sexualidade. É o tema de amanhã, da aula do nosso curso preparatório. Muito obrigado, gratidão, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo hoje. Compartilhe o vídeo, né? Entre em contato se precisarem. Amanhã, quarta-feira, estaremos de volta. E novamente agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, a oportunidade de estar aqui com vocês. Vocês tenham uma noite abençoada, uma noite cheia de bons sonhos, uma noite tranquila, uma noite feliz, onde Deus possa abençoá-los, onde Deus possa trazer para vocês todo o conforto e toda a esperança e energia para superar as dificuldades e os problemas. E que amanhã seja uma terça-feira cheia de grandes e maravilhosas notícias, né? E que seja uma noite, um dia maravilhoso. Gente, até mais. Muito obrigado. Vocês são muito importantes, né? Agnes, Mercinha, todo mundo que entrou, Zineide, Dimas, Tercília, Rubens, Antônia, minha mãe está aqui, todo mundo aí que, Rosa, né? Todos vocês que entraram, muito obrigado a vocês e até amanhã. Fiquem com Deus.